Boa noite a todos. Vamos começar mais um evento do Núcleo Brasil de Estudos Estratégicos. E hoje a gente tem como convidado aqui o professor Paulo Saldiva. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo há pouco tempo, o Biratã, que é do nosso conselheiro, que me apresentou, fez a ponte. E ele é um estudioso de assuntos da cidade. Então, é da área de medicina e ele tem uma visão de que a solução da saúde das cidades passam por essas duas áreas começarem a tratar problemas conjuntos que elas têm e que hoje estão totalmente segregados, separados. Então, eu queria convidar o doutor Paulo Saldiva para vir aqui e queria convidar também para a mesa a professora Carla, que depois, para as perguntas e respostas, ela que vai coordenar o processo. É todo seu. Bom, eu estou numa escola de Sociologia e Política. Eu tenho que agradecer isso, porque eu sou um médico. Ainda tenho atividade como médico. Dou aula de medicina, vejo biópsias de pulmão, vejo gente morta como patologista. I see dead people, aquela história do Bruce Willis, eu vejo, né? E na mesa de autópsia a gente consegue ver a vida, como a gente é por dentro e como a cidade deixa. Algumas são visíveis, as marcas de carbono na pleura, no pulmão. Todos nós fumamos um pouco sem percebermos. A gente calcula em termos de risco hoje em torno de 3 cigarros, mais ou menos, em termos de risco. Beijing está em quase 30 cigarros por dia, de acordo com o último dado. Mas, além da poluição, outros fatores estressores. Então, eu queria agradecer muito o Pedro Guerra, porque a solução não passa... Eu vou defender duas coisas. Existem problemas ambientais nas cidades. Alguns dependem da área da saúde, dengue, por exemplo. E outros que deveriam ser... não cabem, a saúde não consegue dar conta sozinha. Depende de aspectos de políticas públicas, que envolvem vários setores. Como aqui eu acho que é um ambiente de multidisciplinaridade, eu acho que esse é um ambiente bom para discutir. Veja, cidade, ela é... Acho que, se eu não estiver exagerando muito, tudo que a gente conhece por civilização acontece em cidades. Depois que os homens deixaram de correr atrás da comida, e às vezes a comida podia correr atrás deles dependendo do bicho, e passaram a dominar o processo de agricultura, então domesticar animais para seu uso, eles puderam se estabelecer mais tempo nos mesmos lugares, eles não tinham que estar migrando. E isso deu condições para que as pessoas começassem a exercitar uma coisa muito legal, que é o espírito humano. Então, o espírito humano, consequentemente, você começou a desenvolver teorias, conceitos, muitos deles que foram desenvolvidos na antiguidade, que valem até hoje. Diria que as bases da filosofia começaram muito antes, né? E você conseguiu erigir templos e catedrais muito antes de você descobrir cálculo numérico, para desespero dos professores da Poli, né, onde 2 anos, né, de sofrimento, né, e reprovações podem dizer que você pode erigir uma catedral como a Catedral de Milão ou de Toledo, gigantesca, sem saber nada de cálculo de estruturas. Então, cidade sempre foi legal. E começaram a crescer, né? Elas têm um poder magnético, as pessoas que querem se educar, conhecer o que é moderno, empregos também, por que não? Dinheiro, né? Tem várias histórias urbanas que você pode contar a partir do viés econômico, sociológico, filosófico, tecnológico, artístico. Enfim, você pode contar a história da civilização nas cidades usando várias lentes. Mas ela tem uma lente que sempre pertenceu à saúde, o adoecimento. Põe um monte de gente junto, sem saneamento adequado, pronto, doença infecciosa. E eles reconheciam isso, né?
acho que a obra de sanitária mais presente, quer dizer, mais bem preservada e mais bem historiada é a Cloaca Máxima de Roma, uma cidade que tinha 1 milhão de habitantes. E você fazia uma coisa que a gente não faz mais, coletava esgoto e jogava in natura nos rios. Nós já ultrapassamos isso. Só 70% do Brasil faz isso, como os romanos faziam há 2 milhares de anos atrás, né? Bom, o que aconteceu? Aconteceu como sempre acontece nos rios. Fica aquele cheiro, nós quisemos conhecer o Tibre, virou o Tietê. E proliferou um monte de mosquito. Bom, o que aconteceu? Os mosquitos tinham aquele cheiro ruim, as pessoas passavam lá e começavam a fazer febre intermitente. E se achava que pela inalação daquele ar ruim, daquela malária, você ficava doente. Portanto, uma das teorias para explicar a queda do Império Romano, pelos estudos de paleopatologia, que se estuda e vê que foi a expressão de micro-organismos, é que mais ou menos 20% dos romanos tinham, no momento da sua morte, eram portadores de malária, tinha malária crônica. E quem tem malária não luta direito. E você tem problema de produção. Assim como hoje o ebola devastou a economia de Serra Leoa, não é diferente do que está acontecendo hoje. E olha que coisa interessante, né? No momento que você produz malária, quem tinha alteração de um aminoácido simples, uma valina na molécula de hemoglobina, tem uma hemoglobina nervosa, que quando esfria, quando tem estresse, ela vira que nem uma foice, chama anemia falciforme. E a anemia falciforme faz com que a penetração do plasmodium fique difícil, ou seja, quem era heterozigoto ou homozigoto para anemia falciforme sobrevivia à malária com mais facilidade. Portanto, você fez uma pressão seletiva para proliferar malária no Mediterrâneo, assim como a talassemia e outras hemoglobinopatias. Então a cidade é dinâmica, ela tem todas as regras do adoecimento. Assim foi com a peste, né? A peste negra, ela foi importante reguladora de recursos, de bens e de desenvolvimento das nações. E acontece com a peste negra que ela sempre tinha surtos de 20 a 30 anos que eram atribuíveis a pecados, você fazia cruzadas por causa da peste, você se autoflagelava, fazia uma série de coisas. Mas simplesmente o surto não era porque a gente pecava e Deus, depois que passava de um determinado limite, vinha Era que o tempo de... Morria 50% da população. Os que sobreviviam eram resistentes. Pronto, eles não iam pegar mais. A doença era limitada pela morte. Aí você esperava 1 ou 2 gerações para ter suscetíveis de novo. Pronto. Aí vinha outro surto de peste. O pecado era o mesmo. O que mudava eram os alvos da ira divina. O ebola foi exatamente isso, uma reprodução da peste negra no mundo moderno. Era uma doença letal, 70% de mortalidade no centro da África. Então o pessoal morria ali mesmo. Só que um dos grandes reservatórios do vírus é um morcego que come fruta. Os chineses foram lá, compraram um monte de terra para produzir alimento, o morcego foi andando, chegou uma hora que encontrou franjas de cidades. Além disso, o ebola viajava de classe turística ou até de primeira classe. Então, com isso, essa mobilidade, o vírus ganhou maior poder de mobilidade continental e, ao mesmo tempo, ele chegou mais perto de cidades e foi, então, causando uma tragédia. Quer dizer, a peste negra ainda existe na febre do Nilo e outras circunstâncias de viroses emergentes que acontecem por aí. Ou seja, nós não conseguimos ainda resolver esse problema que vem desde a antiguidade. Portanto, tem espaço ainda para o sanitarismo, para a vacinação, para todas essas medidas clássicas da área da saúde. Vamos avançar um pouquinho no tempo e chegar no Rio de Janeiro da virada do século XIX para XX. Febre amarela e varíola graçando no Rio de Janeiro. Você não podia exportar café. Portanto, vamos resolver o problema do café. Mas para isso nós temos que resolver o problema das gentes. E houve, então, foi contratado um médico, Oswaldo Cruz, que é o nome do nosso centro acadêmico, recém-chegado
da França, que era digamos, o auge da medicina, isso e Áustria eram os dois lugares que mais dominavam o conhecimento médico, e resolveu fazer, estamos no positivismo de Comte, no auge, e na crença de que a ciência iria resolver os nossos problemas. A solução viria a partir do conhecimento. Vacina compulsoriamente, tem uma revolta, a revolta da vacina, mas que não foi só pela vacina. É que no projeto de limpeza e de saneamento do rio, você tinha que demolir o casario antigo, da época do Primeiro Império. Quem morava lá? Muitos ex-combatentes de Canudos. Então, o mesmo governo que mandou eles para destruir a casa de Jagunço, destruía as suas próprias casas. Eles não tinham onde morar, não tinham dinheiro para sair do rio, foram para os morros. E lá no sertão da Bahia tinha um tipo de construção meio primitiva coberta com as folhas de uma árvore chamada favela. Então o nome favela surge da semelhança das casas que eles construíram e trouxeram um Brasil que ninguém via, o sertão profundo, para a capital do Rio de Janeiro, e nós sentimos as consequências até hoje dessa exclusão, com todos os problemas que nós temos no Rio de Janeiro ainda por causa disso. Portanto, numa cidade, não dá para ser especialista, você tem que ser clínico geral. Então vamos pegar a cidade de São Paulo hoje. Nós voltamos, mas não vou dizer que a saúde não fez seu papel. A vacina, a anestesia, o antibiótico, as manobras avançadas de sustentação de vida fazem com que a maior parte dos indicadores de saúde melhorem nas cidades. E o Brasil melhorou, a mortalidade infantil caiu, a expectativa de vida aumentou. Tem 3 coisas que são mais frequentes em cidade: câncer, obesidade e doenças mentais. E eu vou começar a discutir isso um pouco. Então, primeira coisa que como eu sou patologista, eu vou definir a cidade como um indivíduo. Cada órgão, um bairro. E nós, as células que constituímos esses órgãos. Eu tenho uma senhora de 461 anos, na cidade de São Paulo, que sofreu um crescimento, cresceu mais do que devia. Portanto, ela tem o quê? Obesidade. Como é que está o estado de hidratação dela? Está desidratada. Quando chove, faz edema. Tem, possivelmente, alopécia, né? Está careca, né? Porque a gente tem muito cabelo na Cantareira e na Zona Sul. Mas aonde tem gente não tem árvore, onde tem árvore não tem gente. Portanto, existe uma diferença térmica de mais ou menos 5 graus em média do centro para a periferia. Portanto, ela tem febre. Eu diria também que ela tem diarreia aquosa para os rios, tem uma insuficiência renal porque a gente não limpa a água depois do uso. Nós devemos ter também um pouco de diabetes, porque a nossa eficiência energética tende a ser nula. Impotência. E talvez um declínio cognitivo, tipo Alzheimer ou demência vascular, porque os neurônios dirigentes rapidamente esquecem o que prometeram poucas semanas antes. E a gente não pode estar saudável com isso. Eu vou pegar obesidade. E eu posso dizer que obesidade é um importante fator no encurtamento da expectativa de vida, inclusive em crianças. Hoje a obesidade em criança está mais grave que em adulto. E hoje diabetes do tipo 2 é mais frequente do que o diabetes do tipo 1. Quer dizer, um diabetes que você devia ter depois dos 40 anos, hoje em criança e adolescente é mais frequente que o diabetes do tipo 1, que é autoimune. Vamos analisar. Como é que a gente enxerga a obesidade? Como eu disse que ciência, a gente criou a ilusão de que a ciência iria resolver tudo. Eu, por exemplo, quando era, não sei para o pessoal mais novo, mas tem um conflito de gerações, eu vou usar a linguagem do jovem para não ter conflito, viu, brotos?
Barra Limpa. Vamos fazer uma linguagem para ter essa proximidade. Eu pensei que eu ia viver na cidade dos Jetsons. E um carro voador, apertava o botão e virava uma linha. Tinha um robô que limpava a minha casa, um andador de cachorro automático, que inclusive varria quando o cachorro fazia cocô e acabava, era isso. E até hoje essa impressão existe, né? Todo domingo, nesses programas aí de jornalismo, vai aparecer um querubim de avental branco, com uma célula-tronco que vai fazer coxo andar, cego enxergar. Tudo que o Espírito Santo fazia, vai ter um aparelho de 6 eletrodos que faz você ficar sarado sem fazer força, um comprimido que te faz emagrecer, ficar com o abdômen tanquinho de forma miraculosa em 4 semanas. Então, e que alguém que vai dar energia infinita para a gente. Então eu achava que ia ter uma solução mágica para as cidades. E eu acabei mudando o Hanna-Barbera, os dois eram Hanna-Barbera, eu acabei caindo na cidade dos Flintstones. Acho que é pior, né? Porque a velocidade de pico em São Paulo está 7,7 km por hora para carro. Um bandeirante numa mula média fazia 18 km por hora. Ou seja, houve um progresso extraordinário ao longo desses últimos 3 séculos, né? E se você acrescer a esse tempo, o tempo que você demora para pagar aquela viagem, aquele carro, a depreciação, vai cair mais ainda. Só compensa ter carro se você ganha mais do que 6 mil reais por mês. Senão, o indivíduo ganha 5 mil, a velocidade efetiva ou social é 2 km por hora. O indivíduo que ganha 1.000 reais por mês é 0. O ônibus também tem uma desigualdade social. A única coisa que faz pobre andar próximo de rico é bicicleta. Porque o custo é muito pequeno de manutenção, né? Então, a ideia de que bicicleta é para indivíduo... Porque tem um kit como virar, né, ciclista agora, né? O Biratã tem um que como virar cardiologista. Ele tem um blazer azul, com uma tampa de Montblanc, um chaveiro de Audi e um peito inflável. Para, dependendo do professor, ele dá uma crescida, né? Mas existe um kit como virar ciclista. Você põe uma roupinha, uma luva e tal, mas não é esse que vai... Não é o cicloativista. É pobre. Se for para o litoral e para a cidade do interior, quem anda de bicicleta é pobre. Ele economiza uma integração. Então esse é um discurso até que a prefeitura devia levar mais a discussão, porque não é uma coisa elitista, pelo contrário. A outra coisa que é importante é a seguinte: então, nesse programa do querubim, o anjo, quer dizer, que prova que Descartes não matou Deus, ele simplesmente mudou de endereço, ele vai anunciar que o programa de obesidade eles põem normalmente assim, um gordo, ou de preferência um grupo, focalizados do pescoço para baixo, do joelho para cima, indo e vindo, para mostrar que ele é integralmente gordo. Cena seguinte é sempre a mesma. Um grupo de gente comendo X calabresa, egg bacon, salada, cheio de coisa, mostrando que a gente come, que o gordo é um glutão e como ele come demais, ele fica gordo. Será que isso é verdade? Os grupos étnicos que mais estão engordando são aqueles que vieram de regiões onde absorver que nem uma esponja era vantajoso, eram os que sobreviviam nos períodos de carestia. Portanto, isso que era uma vantagem quando faltava, passou a ser uma desvantagem quando sobra. Existem fatores ambientais, como, por exemplo, a idade que as mulheres hoje têm filho. Por causa dessa vida meio maluca, elas vão ter filho mais tarde. A implantação placentária, face materna, não vai tão bem. Resultado, tem uma insuficiência relativa da face placentária. O que o feto faz? Aumenta a absorção do lado dele, que é utilizado da melhor forma. Então ele vai absorver o máximo que pode. Ele modifica todas as metabólicas para aumentar a eficiência absortiva. E mais, como o cérebro depende de glicose, não depende livre, não precisa tanto de insulina, ele vai reduzir
o número de receptores periféricos à insulina. Quer dizer, ele vai fazer com que o feto fique num dia, quase um pré-diabetes, a ordem salve o cérebro. Portanto, as crianças pequenas para a idade gestacional, que hoje você consegue tirar com mais eficiência, tem um risco 3 vezes maior para ter diabetes e obesidade. Tem um aspecto também da violência das ruas, seja pelo tráfego, seja pelo crime. E a gente até faz um parque infantil, um playground, trancado com cerca, que é o zoológico infantil, para a criança não fugir dali e atrapalhar o trânsito. Então as crianças não andam mais nas ruas. E aquela conversa que eu tinha com a minha mãe, falava, moleque, para de jogar bola, vai comer? Inverteu. Se você andar, eu até escrevi até no meu Face uma história sobre o pau de selfie, que para mim representa o símbolo da sociedade moderna. Eu tive essa conclusão andando de bicicleta no Ibirapuera, que é um parque bonito, você tem um recorte muito bonito da cidade perto do lago, o indivíduo põe um pau de selfie na bicicleta e fica se olhando, andando, né? Isso e colocar foto na academia de abdômen tanquinho no espelho é critério de internação compulsória, no meu modo de entender, né? Então, se um pau de selfie para o bem, quer dizer, se quiser redimir um pau de selfie, né, anda na altura do que uma criança enxerga nas gôndolas do supermercado e veja o que ela vê. Pega a altura de uma criança de 3 anos. Vê o que acontece no caixa. O que tem lá? Gordura, açúcar e sódio, com uma recompensa. Então, na fase que a criança está maturando a papila gustativa, e o hipotálamo está aprendendo a saber o que ele tem que parar de comer, quando dá o sinal de stop, ele vai acostumar com aquilo. Ou seja, você programa um hábito alimentar perene. Vamos mais. O fato da criança não poder sair, e isso, quando a cidade passa a ser... E quantos de vocês que já têm filhos, né? O terror que a gente tem quando eu chego em casa, o filho não chegou, você não sabe onde está, né? E o medo, né? Cada criança tem um celular para poder toda hora estar ligando, faz as pessoas se isolarem. Então a criança não consegue socializar, que é importante para ele, inclusive, diminuir a ansiedade, as tensões, compartilhar. O exemplo máximo disso são aqueles condomínios que é a antítese da cidade, né? Trabalho, lazer e moradia no mesmo espaço. O INCOR está lançando um novo que tem hospital, maternidade e crematório gourmet no mesmo condomínio. Então o indivíduo entra lá e não sai nunca mais. Ele fica isolado no mundo dele, como ele fica isolado no carro fechado, como ele fica isolado escutando a música que quer, com o clima que quer, com o vidro mais escuro possível, para poder aquilo, a cidade deixa de perder aquela virtude que ela tem, que é o ponto de encontro de espíritos e se deixa de ser um lugar para ficar e passa a ser um obstáculo. Vamos para frente, vamos ver agora a saúde mental. Esquizofrenia, que é uma doença devastadora, quem conhece alguém esquizofrênico ou a família de alguém esquizofrênico sabe exatamente o que eu estou falando. Numa cidade acima de 5 milhões de habitantes, ela é o dobro da incidência do que numa cidade de 100 mil habitantes. Tem uma vertente ambiental muito grande. Tem uma influência genética, mas tem uma vertente. Autismo, distúrbio de atenção, distúrbio de humor, digo depressão e bipolar. Hoje depressão já é a terceira causa de afastamento do trabalho. E será a primeira em 2 décadas. Por quê? Tem gente que estudou isso. Nós somos programados para ter o estresse. Por exemplo, hoje eu vim aqui, eu estou
tentando fazer o melhor, minha pressão arterial deve estar acima, está um pouco de cortisol, adrenalina, porque eu estou querendo usar a responsabilidade de estar nesse lugar para falar coisa com coisa. O fato de você... Então, quando tinha bicho, né, ou um inimigo, você ligava aquilo, ficava mais poderoso e desligava. Hoje nós temos um estresse baixo que não desliga. Né? Ou seja, porque toda hora nós estamos sendo solicitados, toda hora nós... Experimenta dirigir. Dirigir não é uma experiência de elevação espiritual. Está longe de ser isso. Quantos de vocês que dirigem já se surpreenderam xingando pessoas que vocês nunca viram, de os nomes mais escabrosos, às vezes parentes muito próximos das pessoas que vocês mal conhecem ou nunca viram, porque fica aquela situação. E por mais que você fique nervoso, não vai andar mais depressa. Então você vai começando a depletar os teus neurotransmissores. Você vai dormir menos, ou porque você tem que chegar mais cedo, né? Porque virou uma conurbação. Não é incomum o indivíduo morar em Jundiaí e trabalhar em São Paulo. Então acorda às 4h30 da manhã, 5 da manhã. O ruído urbano, acima de... Olha, 40 decibéis, tua arquitetura do sono fica prejudicada. Ou seja, você dorme, mas a tua cóclea fica recebendo um peteleco. Você não aprofunda o sono, você não tem o sono profundo, que secreta hormônios como melatonina e outros hormônios que são importantes para a tua saúde mental. Por isso que mesmo vocês que são mais novos, eu garanto a vocês que já se descobriram acordando de manhã, de madrugada, ansiosos, às vezes você não sabe nem por que você está ansioso, ou então pensando numa coisa que você tem que fazer no dia seguinte. Quer dizer, a cidade te acompanha para o sono e não te deixa dormir. Saúde mental é uma forma de organização, como a gente organizou a cidade. O antídoto para isso, e que tem uma importância muito grande, e aliás, a maior parte dos estudos mostra que depois de 60, o que mais você pode fazer que melhora a tua saúde é manter relações sociais afetivas. Mais do que parar de fumar, perder peso, fazer exercício. E se tem uma coisa que não ajuda a fazer relações sociais afetivas, é o modo de vida das grandes cidades. Você faz até no seu serviço. Aí você se aposenta. Aí você vai no supermercado 3 vezes por dia, conversa com o jornaleiro, vai no médico 2 horas antes e fica um zumbi, se você não se preparar para isso. Inclusive o projeto de qualificação, de ter alguma coisa, faz parte de uma estratégia de saúde. Vocês, por estarem próximos de uma área verde, quem mora aqui perto, a menos de 500 metros, tem, por exemplo, um risco de 30%. A maior parte dos estudos de meta-análise mostram que morar a menos de 500 metros de um parque dá 30% menos de risco de infarto agudo do miocárdio. 30%. Isso é mais do que beta-bloqueador e estatina. Quer dizer, tem um efeito maior do que as medicações mais empregadas na prevenção do infarto agudo do miocárdio. Por que isso? Serviços ambientais, umidade, controle de poluição e ruído. E também a chance, está mostrado que as pessoas que moram perto do parque usam mais o parque e o nível de atividade física delas é muito maior. Se você for ao Incor, já com aquele blazer de transformação de médico bem-sucedido, e perguntar para um cardiologista, e perguntar parque tem a ver com infarto, ele vai dizer provavelmente não. Só uma fração muito sofisticada deles vai dizer. Se você vier para um indivíduo que faz parque e pergunta para ele se o parque dele tem a ver com infarto, vai dizer não. Só que o parque tem um efeito terapêutico maior do que aquilo que a gente prescreve num consultório. Mesmo porque existem efeitos indiretos do parque. Não é à toa que os hospitais estão se verdejando. A gente foi programado para o belo e para o estético. Quando você foi, tem um médico que foi estudar aonde tinham as pinturas rupestres em cavernas na Europa. Era aonde tem melhor acústica. O cenário era para cantar e para ver o belo. A pintura precedeu a escrita e o canto precedeu a linguagem.
Aí ele testou. Será que é isso? Eu vou pôr gente para ver coisa bonita e vou ver o que acontece nas áreas de controle de estresse por ressonância funcional. E vou medir as citocinas, os mediadores inflamatórios, a expressão de genes que são pró e anti-inflamatórios. Muito bem. Não só você ativa, você diminui os níveis das áreas de estresse, como também você tem um anti-inflamatório. Por isso que, objetivamente, as pessoas que estão em hospitais mais humanizados saram antes. Então, isso mostra que a saúde, da forma... a gente tem que estender a situação, a discussão da saúde para áreas que não são classicamente associadas com a saúde. Quer dizer, há mais coisa que o mosquito no meio ambiente, que está importante. Tem febre amarela, tá voltando, tem gente morrendo de doença do carrapato, febre maculosa em Jundiaí, leishmaniose voltou, quer dizer, a gente está longe de controlar ainda essas doenças e são importantes. Mas, para você ter uma ideia do efeito disso, se eu pegasse São Paulo e transformasse no nível de poluição de Curitiba, a expectativa média de vida, a gente estima que fosse 3,5 anos maior. 3,5 anos é muito na expectativa de vida de uma população. Vamos comparar com outro efeito que a saúde lida bem, tabaco, que é outro poluente que se acende. Se um indivíduo para de fumar e não teve câncer ainda, nem bronquite crônica, a expectativa de vida dele vai aumentar em torno de 7 anos, se ele for um fumante médio. Então, fumar é pior que poluição de São Paulo. Só que esses 7% vão para menos de 20% da população. 20% de 7 é 1,4 anos. Ou seja, para o indivíduo é melhor parar de fumar. Para a população, o efeito de ter uma poluição menor em São Paulo, igual a de Curitiba, que é vizinha, não é um outro planeta, o efeito em termos de saúde pública é o dobro. E isso implica que ônibus, por exemplo, a política energética, o uso e ocupação do solo, o que está acontecendo com a cidade? A cidade ficou altamente insuficiente porque, na realidade, ela virou uma conurbação. A conurbação é quando várias regiões metropolitanas se fundem. E aí você começa a se movimentar muito dentro dessa cidade, o que torna ela insustentável do ponto de vista de água, de mobilidade, de energia de outras formas, de provimento de infraestrutura mínima para as pessoas viverem. E quando você tem um solo tão densamente povoado, está acontecendo que, por exemplo, o que aconteceu com a Berrini? Caiu a população, construiu um monte de prédio, caiu a população, porque ninguém mora em escritório. Então, se você deixar a especulação imobiliária tomar conta da cidade, isso não vai resolver. Também você não vai deixar o mercado sozinho resolver o uso e ocupação do solo. Como também você não pode deixar energia. O que aconteceu com o petróleo? Caiu de $140 o barril para 45. A Arábia Saudita resolveu quebrar as pernas dos produtores de gás dos Estados Unidos e do Alasca. Conseguiu, quebrou a Venezuela junto, colocou o nosso pré-sal na linha do risco, na linha de tiro, e eles podem vender porque eles tiram $7 o barril. Eles continuam tendo lucro. E eles sabem que eles têm uma mercadoria que o G7 está reduzindo. Portanto, eu vou vender minha porcaria antes. E isso não pode ser. Ou seja, e tem gente que vê isso como uma vantagem. Isso é um fator positivo para a economia. Que economia, cara pálida? Vamos pegar o exemplo do prefeito de Dublin. Tem um prefeito lá que acordou com a telha virada e falou: proibir vender carvão em Dublin, na Irlanda. Porque estava um fumacê na cidade e ele tinha um plano de também redução de mudança climática. Ele levou bordoada para tudo quanto é jeito. No ano seguinte, foi verificada uma importante redução de mortalidade por doenças cardiovasculares e respiratórias. Para cada libra investida, ele ganhou 8. Portanto, havia um subsídio a uma alternativa energética que, além de ser desumano e não aceitável por qualquer
padrão moral, até do ponto de vista econômico, ele não era aceitável. Pega o exemplo do corredor, quando o Código Nacional de Trânsito não regulamenta a moto. Agora não sei nem como é que vai regulamentar, porque que havia um código que proibia os veículos de andarem, as motos de andarem entre as faixas de rolamento. 98 nós estamos ali. Aí foi achado que isso ia prejudicar as vendas de motocicleta. O corredor Francisco Morato, Consolação, produz por mês 12 indivíduos com incapacidade permanente. Jovens que vão ficar com ou perneta, ou paraplégico, ou tetraplégico. Eles vão perder capacidade produtiva numa fase que eles não mereciam, a família vai ficar mais pobre, a saúde pagou a prótese e o tratamento, e a Previdência Social está pagando a conta. Se alguém acha que fizer a conta, o que você está arrecadando de imposto não compensa o que a gente está pagando por outros sentidos. O trólebus, outro exemplo de miopia, né? Que é, por que o indivíduo vai operar trólebus se ele paga a tarifa de pico às 6 da tarde? E o diesel custa a mesma coisa. Quando uma companhia de ônibus da frota cativa de São Paulo, no preço da tarifa está incluído a amortização completa do ônibus. O ônibus está morto de acordo com depois de 10 anos, mas ele não está. Ele é vendido para outra cidade e vai morrer depois de uns 30, 40 anos. Ou seja, uma parte substancial do lucro das empresas de transporte é a revenda dos ônibus antigos. E aqueles que insistem em manter o motor na frente, sabe o que é? Porque vai virar caminhão. O chassi é de caminhão. Então você não quer mudar isso porque vai virar caminhão. Para quem que ele vai vender o trólebus? Por que ele vai arcar sozinho com o custo de fazer o certo? Porque a lógica do sistema não é você fazer benemerência. O Jorge Paulo Lema, uma vez lá no encontro da Harvard, ele falou que eles produziam cerveja, gastavam acho que 18 litros de água para fazer 1 litro de cerveja. Agora eles fazem com 5,5 ou 6. É o recorde mundial de eficiência em água. Aí perguntaram, você fez isso por bom mocismo ou por lucro? Ele falou, por lucro e por bom mocismo. Então, a regra é que você tem que valorar quem faz o certo. Ou seja, deveria ter uma economia muito mais criativa que levasse em conta os benefícios e os... Quer dizer, quanto custa mudar, mas a pergunta fundamental é quanto custa manter do jeito que está. Essa pergunta normalmente não é... Como essas coisas se estabeleceram há anos, elas não parecem evidentes, não parecem óbvias. Um paulistano perde hoje 3 horas no tráfego, em média. Mas vai morar na periferia, vai morar no Capão Redondo, vai morar no extremo da Zona Leste. Tem um estudo muito interessante do Harvard Center for the Environment, que saiu até no New York Times. A coisa que mais impede o desenvolvimento econômico de uma família, de um jovem hoje, ajustado para a renda da família e educação da família, é tempo que ele perde no trânsito. Quem passa 5 horas no trânsito não tem tempo de estudar. Não tem tempo de se realizar como ser humano, não tem tempo de cuidar da sua saúde, não tem tempo de ver as pessoas que ele gosta. Portanto, e eu não quero mais falar muito, eu só quero dizer que a complexidade do tema saúde urbana, ela ultrapassa os limites clássicos da saúde. Então, como é que se junta tudo isso, né? Eu tenho uma proposta bem naive, bem ingênua, né? Que é, como eu acho que tem que fundar a sociedade protetora do ser humano, né? Que não existe, né? Eu acho que saúde e qualidade de vida deveriam ser os elementos que unificassem todas as políticas públicas. Isso vai fazer mal para as pessoas? Vai fazer bem? Eu vou construir cidade Tiradentes, onde ela foi construída à época, sem escola, transporte, hospital, tudo, só por causa do preço do terreno? E depois o preço de levar tudo isso para lá? Alguém fez a conta? Né? Então eu acho que esse é o desafio. Esse é o desafio.
E ao contrário do que... Porque a gente foi educado para fazer ciência do tipo 1, né? Foco. Mantenha o foco. Que, além de ser difícil, né? Porque o foco é o macho da foca, né? Num clima como esse, o biotério desses animais é extraordinário, né? Tem que dar peixe, bola, corneta, todas aquelas coisas que a foca gosta de fazer. Mas você acaba... Não, você tem que estudar, trabalhar a vida inteira numa coisa bem focada para aumentar um pouquinho aquela janela do conhecimento. Vamos focar, vamos focar, vamos focar. E você espera que venha um Copérnico, um Leonardo, que junte tudo, assim. Não dá para fazer isso, você não tem mais... A complexidade do conhecimento não impede que uma pessoa faça isso. Então, o desafio é que as pessoas juntas conversem uma com as outras e agreguem, entendam o papel do que aquela ciência disciplinar que ele está fazendo pode se relacionar, ou seja, fazer o urbanista ou o paisagista entender que aquilo tem a ver com infarto. Veja a discussão do Parque Augusta, por exemplo, que é uma discussão polêmica, está discutindo quem vai ganhar dinheiro. Eu acho que se a economia, se for analisado, primeiro pela redução das internações, segundo, você pegar uma zona deteriorada do centro da cidade e mudar... Pega o Estadão. De domingo tem propaganda de empreendimentos imobiliários. Geralmente, uma família, né, de 30 anos, 2 filhos pequenos andando de bicicleta e um Golden Retriever caminhando junto. Né? Não serve outro cachorro, tem que ser Golden. Né? Eu tenho uma Golden, mas então, nada nenhum preconceito a esse canino, que eu tenho uma enorme simpatia para ele. Mas não vale Basset, nada, é Golden. Quais são os atrativos que você coloca? Ele está a menos de tantos metros do parque tal, a menos de tantos metros da estação de metrô tal. Então, quando você cria um parque, você aumenta o valor venal do imóvel, você modifica a vocação, você começa a ter novos comércios, novas formas, e você estimula, numa região tão pobre de serviços ambientais, a construir isso. Alguém fez essa conta? Pode ser que tenha feito, mas eu não vi isso aparecer em algum canto. Eu sei quanto eu ganho se eu vender agora para a imobiliária X, mas eu não sei quanto eu vou ganhar se eu transformar num parque. E essa discussão é benéfica, ela não se opõe a ninguém. Ela simplesmente promove um encontro de saberes, que é difícil para a universidade, porque nós estamos acostumados a trabalhar com a ciência disciplinar, e é difícil para os governantes, porque cada secretário, cada ministro tem o seu orçamento e trabalha dentro da sua... tem uma política própria. Então, essas ações transversais são muito difíceis de fazer, mas são absolutamente fundamentais para os novos desafios que a gente tem, principalmente num ecossistema tão complexo como as cidades. Isso implica até uma mudança cultural. Isso significa que, em alguns temas, os médicos, né, que se consideram os atores principais da questão de saúde, poderão deixar de ser. Poderão ser menos relevantes e vão se ocupar daqueles que adoeceram. Mas a promoção de saúde talvez seja... O médico talvez tenha muito pouco a dizer, mas ele tenha que instruir outras pessoas para fazer uma cidade onde as pessoas possam viver melhor, onde possam se encontrar com as pessoas, onde possam... Deixa de aproveitar... Nós temos que deixar de aproveitar a cidade só no feriado, que é o que a maior parte de nós faz. Aproveita feriado para conhecer a cidade onde mora. Você viaja para dentro de si, da sua própria casa. Enquanto isso, nós vamos ter... Se a gente não fizer isso, a mensagem é o individualismo. É o pau de selfie, é o condomínio materno, labórito, né? Tudo, inclusive o crematório gourmet, que sai um caldinho para biodiesel, é o que ficou ali, a gente recicla. Nós vamos ficar em cima, pensando dentro de uma... A gente vai estar perdendo o risco de uma cidade tão rica como São Paulo. Se tem uma cidade que tem personalidade, é São Paulo. Ela é uma cidade feia, mas se você tem que conhecer, falta de personalidade ela não tem. Então, se você entender a cidade, você vai
Você só pode decidir se você gosta de São Paulo depois que você compreende e entende a cidade. Não dá para ter uma... Seguramente não vai ser uma paixão à primeira vista. Não é descer de avião no Santos Dumont vendo... Não vai ser por aí. São Paulo não tem a menor chance disso. E eu acho que a gente vai ter que conversar. Mas fazer ações propositivas. Transformar... Agora eu vou falar mais como cidadão. Né? Mas a gente tem que transformar essa riqueza numa... Vamos pegar o maior instrumento de tortura, que é isso aqui. Isso é um instrumento de tortura. Como o maior instrumento de apoio psicológico é o BBB Brasil. Deve ter evitado milhões de suicídios, a Fazenda talvez mais, porque você chega em casa deprimido, falando, pô, tu não sirvo para nada, eu sou o pior e tal. Aí você liga, tem gente pior que você, te tira do final da fila. Então, esse é um programa extremamente rico, né? E a Sociedade Brasileira de Psicanálise está pensando em lançar um permanente. Eu estou querendo fazer um BBB FIMUSP, que vai ter uma contribuição também muito grande na nossa congregação. Nós iremos deliberar sobre edredons e fazer coisas mais ou menos nessa linha. O que a gente devia fazer como membro de uma faculdade ou de uma universidade? Primeira coisa, nós devíamos dar o exemplo, ter a liderança. Acho que o primeiro é produzir a melhor ciência possível. Se der para publicar na Nature, vai. Se der para publicar na Science, vai. É isso. Quer dizer, você não pode ser escravo de uma causa, você tem que produzir evidência. Segundo, o conhecimento só não basta. Você tem que pôr convencer as pessoas que esse conhecimento é útil para alguma coisa. Então você tem que traduzir daquela linguagem hermética para uma linguagem compreensível para um político e para a população comum. Tem que ter um processo de translação, para o qual a universidade não tem mecanismos. Nós gostamos de polir as nossas biografias e usamos uma armadilha de pseudo-sapiência complicando o nosso texto. O que um advogado escreve, às vezes não dá para entender. O que os médicos escrevem, não dá para entender. Um artigo da área de exatas, quanto mais integral a equação diferencial, melhor ainda, você fica mais sabido. Então, isso é para um público muito restrito que vai entender aquele tipo de dialeto. Nós temos que simplificar isso, tem gente profissional para isso. O cientista não sabe fazer isso. Nós temos que dar liderança pelo exemplo. Eu cito 3 exemplos clássicos. A USP ensina tudo. Energia eólica, solar, a lixo. Quanto que a gente usa disso? Qual o nosso sistema de transporte coletivo? Quanto nós temos de reciclagem de água? Quanto que a gente fez biodiesel de esgoto, como naquela tese? Nada. Você entra no HC, do lado esquerdo, no saguão central, tem uma cafeteria que tem tudo o que a gente diz que um paciente não deve comer. Tudo. Então, o indivíduo entrou por ali, já sabe que a gente está de brincadeira. A calçada prostituta de ortopedia é uma descida e é uma forma de duplicar o movimento, porque você vai como acompanhante, volta como paciente, e tem um exemplo, claro, e tem um lugar para o cego, para o deficiente visual, andar com a bengalinha ali, que tem um braille colocaram um orelhão ali. Justamente, nem o capeta mais sulfuroso, mais pontiagudo, ele seria banido do sindicato dos demônios para atrair um deficiente visual para dar uma guingada no orelhão. A gente conseguiu fazer. E aí tem campanha para caminhar seguro, mas a nossa calçada a gente não cuida. Aí depois de muita luta tiramos o orelhão de lá. Mas ficou buraco, porque agora ele só é atraído, ele só cai, ele não bate a cabeça. Então é impressionante esse negócio. Então nós temos que ter a liderança pelo exemplo, que é a única legítima. A outra coisa, como eu falei, é pegar aquele conhecimento bom que nós produzimos, aquela liderança, aquela conduta que a gente fez e traduzir, como eu falei, fazer uma interlocução mais aberta com a sociedade, coisa que a gente morre de medo. A quarta coisa é se preparar
para a litigância. Acho que antes de discutir os aspectos morais e éticos da questão. Talvez esse é um aspecto importante. E é uma discussão central. Por exemplo, agora vai ter o COP21 e faz 3 COPs que os médicos estão querendo ter um tema de saúde nas questões ambientais. Não entra. Não entra. Não por causa do Banco Mundial. Eu falei até com a vice-presidente do Banco Mundial, que cuida do Green Fund. Ela falou, não, o banco não tem problema nenhum. O problema é que os governantes não querem. Porque não vai ter argumento que justifique negócio com, por exemplo, só de poluição 7 milhões de mortes no mundo. O que você vai contrapor a isso por ano? Alguém vai ter coragem de dizer, não, eu quero manter meu negócio aqui, então pode morrer. Não tem. Então, para evitar a discussão, você tira. Então, se os governos... O único líder que falou alguma coisa foi o Papa. E eu acho que... Mas fica coisa de Papa, né? Do santo, ele é Papa, né? É meio café com leite. Não, eu acho que a gente tem que... A universidade, as faculdades têm condição de colocar de uma forma muito mais livre, mais descompromissada, as implicações dessa questão do ponto de vista moral e ético. E eu acho que, no fundo, está preparado para a litigância, porque não vai ser consensual. Quando você investe... Por exemplo, quando você fala... Vamos pegar a questão de São Paulo, que é um bom exemplo. Né? Não vai... Veja, o petróleo. Chega para a Arábia Saudita e fala assim, olha, gente, esse negócio vai esquentar o planeta, vai esturricar a foca, vai fazer não sei o quê. Para de vender. Ele falou, tá bom. Você acha que isso vai acontecer? Quando você discute quem vai usar o uso do... Quem vai ocupar o solo? É ônibus? Vai ser ciclista? Vai ser pedestre? Vai ser carro? Você acha que alguém vai falar, de fato é melhor ônibus mesmo? Deixa... Não vai ter. Então, e é provável que não tenha, porque, ao contrário do mosquito da dengue, que se eu vacinar, eu vou ganhar um prêmio, eu brinco, eu moro perto da Vai-Vai. O carro abre alas vai ser um mosquitão, né? E a ala das baianas com o microscópio na cabeça, e homenageando o homem que acabou com a dengue. Então, é simpático você acabar com o mosquito da dengue. Mas se eu fazer uma vacina contra veículos poluidores, eu vou ser mandado embora para Plutão. Porque não vai ter consenso nisso. E quando não tem consenso, é que você precisa de governança. E para você fazer boa governança, você precisa de conhecimento. E hoje o conhecimento não cabe numa disciplina só. Então nós vamos ter que não ser os litigantes, mas dar subsídio honesto para a formulação de políticas públicas. Então, eu acho que... Aliás, no Brasil ficou complicado, né? A gente teve, por exemplo, agora no ano de 2014, quase que, nas unidades básicas de saúde, quase que triplicaram os casos de diarreia. E internações dobraram. Isso eu fui ver no DataSUS. O que acontece? Cai a pressão na água, o furo normalmente vaza para fora, né? Você vê vazamento. Mas quando não tem pressão, entra para dentro. Isso no ano de eleição, não apareceu uma recomendação para as mães dizendo, quando acaba a água, ferva ou coloca cloro, sei lá, qualquer coisa. Então nós estamos fazendo umas coisas que... Aquela história do urânio lá, que 7 meses para avisar. Que é isso? Né? Então, eu acho que como os governos estão meio amarrados, meio paralisados por marketing, porque tem eleição cada 2 anos, talvez seja o papel de gente que não tem interesse em cargo eletivo de pôr essa questão. E eu não acho que a universidade é a melhor sociedade do mundo, mas ela não é pior do que as outras. Eu acho que ela pode contribuir, sim. Então, uma coisa que te faz ficar mais ansioso, te dá o risco de sofrer, carregar um inferno na cabeça, te transformar mais gordo, reduzir a expectativa de vida. E olha, eu faço autópsia de criança, eu vejo as artérias por dentro. E tem aterosclerose em carótida e coronária. As projeções atuais dizem que os filhos, as crianças de hoje, têm uma grande chance da expectativa de vida estacionar ou retroceder em relação aos pais. Porque a gente está dando o duvidoso privilégio delas terem doenças mais cedo que deviam ter depois. Isso impacta
em várias dimensões, inclusive na econômica. E eu vou partir para o preço, para a última coisa, que tem que colocar dinheiro. Por bom mocismo, não vai. Você tem que mostrar claramente o prejuízo que isso faz e dizer que então você tem que ter uma economia muito mais sofisticada que preserve, digamos, o interesse mais comum e permita e premie a virtude, não puna o errado. E eu acho que isso talvez seja a minha mensagem, né? E talvez aqui seja um lugar bom, né? Porque isso envolve aspectos antropológicos, sociais e políticos. E eu também desafio você, o desfocalizador. Né? Embora eu também nutra uma grande simpatia pela foca, eu acho que o foco, nesse caso, de vez em quando, a gente tem que parar, sem prejuízo da questão da unidisciplinar, de vez em quando nós temos que dar o trabalho de fazer uma experiência fora do corpo, como deve algum dos senhores, deve estar agora. De noite, eu falando um monte de besteira, talvez o espírito já esteja num lugar muito mais feliz. Existe apenas uma casca desse vaso mais terreno e o espírito já foi para outro lugar. Então, me dizem que quando tem essa experiência fora do corpo, eu já tive um paciente, quando eu fazia UTI, muito pequeno, quando era interno, tinha um senhor que dava uma morrida, assim, né? Ele tinha uma fibrilação ventricular, ele morria, sei lá, clear, voltava. O que aconteceu? Não, o senhor dormiu tal. Aí, cada vez mais, demorava mais tempo para voltar até que... E aí ele falou, não, senhor, eu vi o que aconteceu. Eu estava fora, se vieram dar um choque. Eu falei, fiz aquele barulho bovino, e foi. Então dizem que você se observa por cima. E você tem que fazer isso, essa experiência fora da disciplina. E enxergar as outras disciplinas e as suas possíveis áreas de interface com elas. E a saúde, ela vai ter que perder também a ideia da centralidade na promoção da saúde. Pelo menos nesse ecossistema das cidades, eu diria que transporte, arborização, uso e ocupação do solo, adensamento urbano, energia, tudo isso vai ser tão importante para a promoção da saúde como o que a saúde classicamente está acostumada a trabalhar. É isso. Isso é para falar, senhor. Não sei se... Eu sinto que é um olhar de desamparo em vocês, mas isso é frequente. Muito obrigado. Foi acima da expectativa. Agora passar para a professora Carla, aí de perguntas. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao professor Paulo Zaldívar, né, por nos ter brindado com a sua palestra aqui. Eu achei bastante interessante, porque eu, esse semestre, estou ministrando a disciplina de Sociologia Urbana, então estamos discutindo muitos problemas da cidade, e acho que foi bastante interessante quando o senhor falou da questão né, de que pobre que usa bicicleta. Né? Eu venho de uma cidade que é Santos, e o horário de pico na Balsa é horário de pico de bicicleta. O pessoal vem de Vicente de Carvalho para trabalhar na Baixada, trabalhar em Santos de bicicleta, porque o custo de ônibus e balsa é muito alto. Então, é um transporte que, né, uma cidade plana, é um transporte que facilita bastante. E não é à toa que Santos é considerada uma das cidades que tem, né, uma expectativa de vida mais alta, é um lugar para onde os idosos vão, porque acaba conformando as relações da cidade com a questão da saúde também. Então, é bastante interessante de observar essa relação, foi muito bacana. E a gente agora, então, vai abrir para perguntas, e então, quem quiser se candidatar, por favor. Alô. Doutor Paulo, há alguém... isso aí o que eu escutei é coisas que eu nunca havia escutado antes, né? E fiquei assim aterrorizado um pouco. Há alguma coisa que se está fazendo nesse país para atacar essas necessidades? Que passos alguém está dando, algum instituto está
tá dando nesse momento para... enfim, isso aí é uma coisa para mim tão diferente das coisas que eu sei, que eu fiquei assim intrigado mesmo, viu? E um pouco de aterrorizado também. Obrigado. Afinal de contas, eu sou patologista, né? Então essa parte de aterrorizar faz parte da nossa tarefa, né? Eu diria que tem vários grupos querendo trabalhar com isso. Você tem o grupo do Hospicidade, você tem o Núcleo de Estudos da Metrópole, você tem... Eu acho que tem outras questões urbanas que eu não mencionei por uma questão de tempo, mas essa legião de pessoas que andam pelas cidades com dependência de drogas. O problema da saúde mental, estou dizendo que a cidade tem mais saúde mental. Sabe que tem, primeiro, só pegar um gancho na bicicleta, tem vários estudos mostrando que o uso de transporte ativo, como caminhada e bicicleta, tem a ver inversamente proporcional à taxa de obesidade dos países. E é onde o pessoal de menor renda vai fazer exercício, porque eles trabalham muito tempo. Não tem dinheiro para pagar academia, não tem tempo, e evita o assédio visual da academia, né? Porque eu sempre digo que tem dois frequentadores de academia, os que não precisam e os que não adiantam, no meu caso. Que sofrem assédio visual, porque não precisa. O que não precisa, ele gosta de mostrar que ele não precisa. Então você fala, nunca vou ficar desse jeito, se deprime e vai embora da academia. E então, existem experimentos, mas na própria USP, esses grupos não se conversam. Então nós estamos querendo fazer com o Instituto de Estudos Avançados, seja um lugar que não vai fazer grande coisa, mas pegue essas áreas e procurem ver as convergências. Eles podem continuar a sua atividade nos seus núcleos, mas pode sair coisas melhores. Em termos públicos, o Ministério das Cidades, eu não vejo ainda uma... Eles atuam assim, eu vou trabalhar com transporte urbano, vai. Passou a ser parte de uma agenda política, transporte urbano, que deixou de ser dos anos 90 até meados dos anos 2000, não se falava nada de transporte. Todo investimento era para transporte individual, e ponte, viaduto, essas coisas assim. Aliás, acho que o São Paulo decidiu isso no tempo do Prestes Maia, nos anos 40. Foi quando a gente fez a opção por um modelo de mobilidade individual, né? Então, não tem assim não tem nenhum lugar onde essas políticas transversais urbanas são discutidas em toda a sua... O plano diretor foi uma plataforma para discussão disso. Foi o lugar que, assim, da esfera pública que eu mais vi vários atores falarem isso. Mas o problema é que a implementação deles esbarra interesses econômicos enormes. Eu vou sair um pouquinho, vou falar de bebida, por exemplo. Nunca se bebeu tanto, e eu posso garantir para vocês que morre muito mais gente de cerveja do que de crack e de maconha. Por quê? Você pega um moleque de 12 anos, 13 anos, que está com os hormônios subindo, e vai dizer que se ele abrir uma lata de cerveja, vai aparecer ou um cara saradão, ou uma loira estonteante andando para você. O nome da cerveja já assumiram proibida, devassa, quer dizer, parece letra de axé, né? Então, eu tomo cerveja. Abri várias latas, eu estou casado com a mesma mulher há 32 anos e estou muito feliz, mas não mudou nada. Ela não vem em câmara lenta. Como antigamente era no cigarro, você, para ser um executivo, você fumava ministro, queria virar cowboy, você comprava um Marlboro, você queria ser uma executiva e todo mundo acendeu cigarro para você, você fumava Charme. E até hoje esse pessoal trabalha com isso. Pega o filme Titanic. Lembra daquele mala corno que namorava a menina ali? Que era formado, devia ser formado na Cornell, né, que é a universidade especializada para o estudo desse apêndice. Né? O lema deles aqui: se faz ciência de ponta.
Tem uma cena, a cena pré-pintura, que ela vai para a cabine e tira a roupa, é uma cena que tem um jantar com mala. Ela pede um prato, o cara fala, não, isso não. Aí ela acende cigarro, o cara fala, não. E fumaram no filme, alguém, acho que o cara contou uns 60 cigarros no filme. Acho que só apagou na hora que afundou. Né? Mas acho que até o final a moçada estava ali fumando. Era uma propaganda, o cigarro pôs coisa nisso. Para associar a perda da liberdade individual, a opressão, ao cigarro. Então, como a comida está fazendo isso, então existem interesses econômicos enormes. Né? Patrocínio da seleção brasileira, patrocínio de todas as competições esportivas, um grande anunciante, e aí aparece um beba com moderação. É isso. Então, a indústria, se você pegar todas as propagandas de veículos, o Código Nacional de Trânsito não é respeitado nenhuma vez. Você vende poder, vende um sonho, que é o que eu chamo do fenômeno de obsolescência percebida, que é o fato de você... Por exemplo, você vai comprar um carro grande, daqueles 4 turbo, tal, que pode subir um penhasco, você compra, mas você nunca vai aparecer um penhasco, mas você compra o sonho que se um dia aparecer um penhasco na tua frente, você tem condição de subir. Como o cara que vendeu esse relógio, tinha um vendedor que falou que esse meu relógio pode afundar até 100 metros. Ele repetiu isso 3 vezes. Eu nunca passei de 1. E mesmo usar 100 metros, só se você for passageiro da Malaysia Airlines, que você vai poder utilizar para saber a hora final, né? até onde estou consciente. Então, não acho então, mas você se sente um subnitrato de pó de mico, porque o teu relógio afunda só 50. A TV de tela plana que você pôs você tem garantia até a Copa de 2000 e muito, depois de um mês, um ano, ela tem que aparecer uma nova com mais pixels. Então você acaba tendo que correr atrás. Isso está devastando a gente do ponto de vista do planeta e do ponto de vista de nós mesmos, porque você coloca a felicidade cada vez mais para frente. E do ponto de vista tudo hoje que está detonando a cidade foi uma catástrofe natural. Fomos nós que criamos. A ilha de calor urbano que impede que chova é ali. O fato de você estar fazendo a chuva se deslocar. Você veja o seguinte, a chuva não cai mais no reservatório. Né? Porque você vai ver historicamente, as chuvas começam a cair no centro, onde está impermeabilizado, e vai para rios que a gente transformou em esgoto. Por quê? Tem uma massa de ar quente no centro, menor pressão, a frente fria entra com mais velocidade e vai chover onde está impermeabilizado. Tudo isso é conhecido. Tem um monte de gente que mostrou isso. O problema é juntar. É juntar e apresentar soluções, mas está faltando 2 coisas nisso. O juntar, propor a solução, porque a gente é bom no criticar, mas muito ruim no propor a solução, e colocar o preço. O preço. Eu acho que o preço vai ser desculpa eu ser cínico, mas eu não acho que governante se impressiona muito com fila de hospital ou pilha de corpos. Não. Eu acho que mas ele vai se impressionar com dinheiro. O custo de resolver a cidade, as opções erradas que a gente fez na cidade, hoje, como a China está pagando, né, fechar uma mina de carvão custa 5 vezes mais do que uma mina de carvão produziu de riqueza. Portanto, quando você faz uma janela de perspectiva de curto prazo, é econômico agora. Mas quando você faz de longo prazo, talvez não seja. Eu acho que esse tipo de inteligência os governos ainda não têm. No caso do Brasil, longe disso. A gente não atingiu o nível de sofisticação, de cidadania necessário. Nós estamos hoje parecido com a Europa era no pós-guerra nos anos 60. Tentando crescer, recuperar. Né? E vamos lembrar que Amsterdã era em São Paulo nos anos 70. Foi virar bicicleta depois de um tempo. Então, nós estamos ainda defasados uns 50 anos em termos de... E a formação dos nossos governantes, ou melhor dizendo, dos nossos partidos,
ele, como você quer se manter no poder, você acaba fazendo políticas que sejam suficientes para te eleger na próxima eleição. Então, acho que alguém tem que, digamos, que não tenha essa preocupação, podia formular planos. Se vai funcionar ou não, não sei, mas pelo menos você começa a pensar e articular políticas desse jeito. Eu acho que com o tempo vai surgir alguém, ou vai se criar um... Por exemplo, a agenda de transporte coletivo veio forte, mas de baixo para cima. E a agenda da água vai entrar forte para cima. Vai faltar água. São Paulo hoje está com menos água do que tinha no ano anterior, no mesmo período. E o que a gente escuta? Que não vai ter racionamento, que está tudo certo, que vai sair uma transposição e tal. Então você não está levando a discussão na dimensão em que... Mas eu acho que a doença, quando a imobilidade no trânsito, assim como a crise hídrica, vai ter um papel educativo, como a UTI tem para os nossos hábitos pessoais. Depois que se entupiu, está lá decidindo se o coração vai bater ou não, certas medidas de reconfiguração da sua vida passam, você muda ali. A doença te tira da zona de conforto. A maior parte de nós não age preventivamente, mas vai tentar se acertar depois que aconteceu. Eu acho que o Brasil vai passar por algumas crises que vão levar você para frente às custas de sofrimento. E as cidades são um exemplo disso. Boa noite. Eu sou o Rafael, professor aqui. Eu agora estou tendo a oportunidade de estudar técnica e tecnologia num curso que eu estou dando. E a gente percebe na história da humanidade como que a técnica ela funciona a partir de antagonismos, de contradições, as transformações, os movimentos que, em larga medida, têm inspiração na natureza. Eu acho que o seu discurso foi bastante elucidador, ele tratou de muitos aspectos, a gente poderia ficar horas e horas discutindo cada um dos pontos, mas eu queria aproveitar a oportunidade de ter alguém de outra área, né, aqui na Escola de Sociologia e Política, na Fundação Escola de Sociologia e Política, e perguntar quais são os avanços da biotecnologia e da medicina que têm permitido o prolongamento da vida. Quer dizer, existe um discurso de tecnofobia que é construído nos últimos anos, existe, inclusive, filósofos pensando nisso. Gerard Lebrun escreveu um texto belíssimo sobre isso. Agora, a despeito de tudo, a gente tem uma expectativa de vida maior, tem biopolíticas, enfim, tem uma série de estratégias de prolongamento da vida. O que na área da medicina, da biotecnologia, tem se feito que tem causado esse prolongamento? Vou falar do ponto de vista global. Tá? Do ponto de vista global, sem dúvida, o barateamento de vacinas e maior acesso e barateamento de medicações, né, com a quebra de patentes, tem tornado possível o controle das doenças crônicas que a gente tem. Então, hoje, mesmo nos países menos favorecidos, a chance de você morrer no primeiro ano de vida caiu muito, e a chance de você não morrer de uma pneumonia, de uma tuberculose, de malária, de diarreia também caiu muito. Então, só isso jogou muito a expectativa de vida global, e onde tem mais expectativa de vida é onde você tem mais recursos para investir na saúde. O custo de manter-se vivo vai crescendo exponencialmente, e é o que as companhias de seguro-saúde fazem. Elas te cobram antes, porque você vai gastar mais ou menos 70% do que você gasta em toda a sua vida nos últimos 15 dias. Então, de que você está vivo. Isso é chamado medicina fútil. Né? Enquanto há dinheiro, há esperança. Esse Então, não é que a tecnologia que está errada. Estou dizendo que às vezes você aplica a tecnologia em momentos que você não pode. Então, o que a medicina ajudou? Ela ajudou, para onde ela vai? Drogas inteligentes. Por exemplo, hoje, pega algumas coisas. Avanço no controle da pressão arterial, novas drogas para controle de pressão arterial. Diabetes, por exemplo, a biotecnologia está fazendo um negócio interessante, né? que é você põe dentro uma molécula, você põe insulina dentro de uma nanoestrutura.
que tem um receptor de glicose do lado de fora. Quando tem glicose, aquele negócio abre e solta insulina. Quando não tem glicose, ele fecha de novo e guarda. Então você põe uma célula beta circulante que é eliminado pela urina. Por exemplo, isso é um grande avanço de massa, né? Eu diria que os métodos de imagem colocaram muito nisso. Existe uma experiência que eu acho legal de órgãos artificiais que estão sendo criados a partir disso. Você vai conseguir criar novos órgãos, a medicina regenerativa, que eu acho importante. Mas eu estou na situação... Assim, o Brasil é muito... Agora eu vou voltar para o Brasil. Qual que é a mensagem? O Brasil melhorou muito. Mas qual que é a mensagem que devia ser dita, no meu entender, com transparência? Você vai controlar melhor... Nós vacinamos agora para a gripe, com uma grande cobertura vacinal, e o Brasil consegue vacinar contra milhões de pessoas no final de semana. Funciona. Agora, se você ficar doente mesmo, não tem para todo mundo. Não tem dinheiro para todo mundo. Quer dizer, eu não acho que a gente vai melhorar por causa de tecnologia médica. Eu acho que nós vamos tratar melhor as doenças graves por tecnologia. Mas o que está fazendo é uma melhor ideia sobre o exercício, sobre a alimentação. Quer dizer, eu acho que muito desse avanço pode ser conseguido com mudanças de hábitos. Não que eu seja contra. Eu sou contra um processo que chama-se medicalização da vida da pessoa. Você tem um check-up. Aí você descobre que você tem vai numa festa e pergunta se alguém tem exame normal, né? Aí você é obrigado, você vai começar a tratar uma alteração de exame. E a maior parte dos estudos mostra, por exemplo, a estatina de colesterol, né, que se fala tanto. Todos os estudos dizem que o efeito dela sobre a expectativa de vida é mínimo, mas é uma das drogas mais vendidas no mundo. Eu estou até pensando em fazer um hospital para o normal crônico, né? Que é um indivíduo que não pode estar normal um dia, ele tem que estar normal muito tempo, né? E esse cara é um pária, porque o médico fala, vai embora, você não tem nada, ele é estigmatizado, não tem o que contar para os amigos, né? Não passou por nenhuma experiência dolorosa, então ele não consegue dividir. Agora, de massa mesmo, essas coisas de massa, eu não consigo imaginar que se faça um coração artificial, um pâncreas artificial para o diabético no mundo inteiro, dentro das condições, quando o problema central dele que está reduzindo a expectativa de vida não é esse. Então eu acho que a tecnologia, se você quiser a minha pergunta, ela vai funcionar muito, mas ela vai aumentar a diferença entre os países, do ponto de vista de acesso e melhoria de saúde. Como já faz no Brasil. Se você morar em São Paulo, você vai viver mais. Assim como o que mais determina a sobrevida no infarto do miocárdio, sabe o que é? A distância que você tem de uma unidade coronariana de um serviço de cateterismo. Morreu. Porque se você demorou para chegar, você morre, dependendo da gravidade do teu infarto. Você pode ter um infarto grave, e se você morar do lado do hospital bom que tiver, você vai ter mais chance de sobreviver. É o fator isolado que mais determina a sobrevivência no infarto do miocárdio. Ou seja, a distância e a distribuição das unidades de atendimento é mais importante que o stent. É isso quer dizer, tem fatores ainda que vão impedir que por vários motivos econômicos, ou de proximidade, ou de CEP, né, você vá sobreviver mais a algumas doenças. Câncer é um exemplo clássico disso. Nunca se investiu tanto em novas drogas para câncer. Mas a letalidade de um tumor, hoje, depende muito mais, não da alteração molecular ou do alvo terapêutico da químio que você teve, mas do acesso ao diagnóstico e ao acesso ao tratamento. Uma vez feito o diagnóstico, acesso ao tratamento. Então, é por isso que eu digo que, no caso específico do Brasil, o efeito da tecnologia vai ser restrito a um determinado segmento da sociedade, ou do SUS, que tem hospitais de escola de ponta, ou de um convênio médico grande que vai te cobrir o que você está fazendo. Porque para pagar o custo da medicina atual, hoje, como pessoa física,
tá difícil. É muito pouca gente que vai conseguir fazer. Mas eu diria, drogas inteligentes, inclusive métodos vai ser importante, e órgãos artificiais vão ser as coisas que vão te permitir. Porque hoje você está morrendo muito mais das doenças crônico-degenerativas. E célula-tronco, né? Que é a base para o órgão artificial. Até tem alguém de marketing aqui, eu já fiz uma campanha, quem quiser fazer, célula-tronco, um dia ela vai quebrar o seu galho. É o que eu faria como campanha de marketing. Primeiro eu queria parabenizá-lo pela palestra. Muito interessante. E eu quero te fazer uma pergunta sobre ciência, especialmente sobre essa relação medicina-sociologia. Ela não é estranha. Ela está na base do nascimento da sociologia. E da medicina também. Né? Especialmente da sanitária. Então, os primeiros trabalhos empíricos em sociologia, eles se apoiaram nos relatórios médicos ingleses. Chadwick, Gaskell. Essas figuras são simultaneamente médicos e sociólogos. No Brasil também. Nina Rodrigues, por exemplo, que é da especialidade. Josué de Castro. Mas esses médicos, sociólogos, e os sociólogos que se apoiaram neles, eles tinham uma concepção de ciência que visava resolver desequilíbrios decorrentes de um sistema que aumenta exponencialmente a capacidade de produção de riqueza, ao mesmo tempo que ele gera sofrimento nas populações que acorrem a essa produção, as cidades. Esses sujeitos produziram uma ciência que ela era, por natureza, interdisciplinar, que é uma demanda, por você colocada aqui, mas que era, sobretudo, interessada, que ela tinha que resolver esses problemas. Então, a pergunta que eu te faço é como você vê essa possibilidade hoje? Tá? Bom, isso tem a ver com a formação do médico. E não é por acaso que uma das coisas que mais proliferam nas escolas de medicina são novos institutos chamados Medical Humanities, onde você vai estudar a interface. A medicina fica no meio, né? Talvez ela seja a dura das ciências moles e a mais mole das ciências duras, ela fica, né? Mas veja bem, eu gosto muito de filme, principalmente de filme ruim. E para quem quiser começar, que o filme ruim, assistam O Imortal, O Bacalhau Assassino, que é uma produção brasileira que, para mim, o Oscar de pior. Logo depois do Jaws, saiu um bacalhau que tem no YouTube, vocês vão ver, tem todas as incorreções políticas possíveis, né? Mas vamos analisar como é que era vista a profissão médica. Eu acho que o filme de médico mais antigo era o Dr. Kildare dos anos 30, que era um santo. Não o Richard Chamberlain, que é 60, o anterior, vale a pena ver. Ele era um santo na Terra, assexuado, tinha um velho mentor, tipo, parecia o Kung Fu, o Dr. Gillespie, que morava no hospital, ele operava, fazia tudo, não tinha defeito nenhum. Anos 30. Aí começa a ter a primeira cirurgia torácica, abriu-se o tórax, aparece o Dr. Frankenstein. Quer dizer, um homem que quer fazer o bem, mas espanou o parafuso, e aí ele fica preso da própria vaidade, o orgulho, e acaba sendo destruído por essa pretensão. Aí vai para um grupo de médicos impessoais que jogam coisas, fazem uns absurdos nas corporações, jogam coisa no esgoto, são um jacaré gigante de Nova York, uma série de coisas. Vai depois, e acaba indo até que chega ao médico definitivamente mal, e chega ao Dr. House, que é o médico que sabe tudo, mas do ponto de vista humano é um trapo. O cinema teve muito mais capacidade de ver a gente do que nós mesmos.
O médico, eu comparo que ele está sempre naquele lugar que tem um espelho, que ele enxerga o outro e não deixa que o outro o veja. Então, faz parte das escolas hoje mais avançadas fazer um instituto que se dedique a isso e capte essas pessoas com esse pendor para mostrar como que esses outros conteúdos interferem primeiro na formação do médico. Veja, o médico ele considera que ele é diferente do doente, mas não, vamos analisar a doença. Do que você morre mais? Primeiro, doença cardiovascular, tem um trombo. Alguém tomaria um remédio que acabasse de vez a coagulação? Não. Quem é hemofílico sabe isso. Porque a coagulação foi um negócio que foi selecionado como vantajoso, ou seja, é um mecanismo fisiológico. Trombosar é um desequilíbrio do mecanismo que eu selecionei para me manter vivo. O segundo é câncer. Rearranjo gênico, né? E polimorfismo e controle de expressão gênica faz parte do nosso dia a dia. Se eu tomar um remédio que faz nossos genes ficarem imóveis, eu vou viver menos. Se o preço é ter câncer depois, isso é um problema que a vida, não interessa a vida. Então, o primeiro raciocínio é dizer que a saúde e a doença fazem parte do mesmo processo. Eu, como patologista, posso dizer, definir causa de morte, mas eu não consigo definir causa de vida. Isso é fundamental que um médico entenda. E isso tem que ser visto do ponto de vista... Então, estão se construindo centros de medical humanities, onde você vai discutir exatamente isso que está sendo perdido. Ou seja, está saindo de uma pessoa e passando para um grupo que se ocupa disso. Dos fatores sociais, culturais, antropológicos, você fazer uma análise etnográfica do comportamento, como importante. E fatores econômicos também. Então, ou seja, existe o pêndulo está voltando do house. Quer dizer, o house vai continuar existindo. Mas você vai construir... E é necessário ter alguns houses, né? Mas você vai ter... A saúde é muito mais do que... Está se descobrindo que a gente foi muito... Quer dizer, quando eu ensino para o aluno que sobrevida de tumor, dependendo da mutação de tal gene, eu estou contando parte da história. Eu tenho que contar o resto. Por exemplo, você acha que câncer de próstata não tem valor cultural? Nós estamos lançando uma campanha até que foi liderada pelo INCOR, que o Subira está que é o autoexame de próstata. Vai ter uma bermuda com alvo que nem teve da mama, né? E um passeio ciclístico para mostrar, né? Quer dizer, é lógico que o cara tem fato. Não teve um deputado que foi fazer um exame foi no Congresso Federal do Brasil propor uma lei que fosse proibido o toque retal, porque ele passou lá e falou como foi difícil ter explorado o meu orifício. Quer dizer, então, isso mostra que, evidentemente, que esse cara é prisioneiro dos seus próprios valores e da sua própria cultura, né? Então, eu acho que, assim como as doenças sexualmente transmissíveis e uma série de outras coisas, então eu acho que vai ter que partir para isso. Porque não só para ensinar... Porque hoje os cursos de humanidades que a gente tem no currículo é um curso de sociologia ou filosofia de segundo nível. Mas não, é diferente disso. Quais são os conteúdos das humanas que têm íntima relação com a saúde do médico e do seu paciente? É isso que os institutos de Medical Humanities fazem. É isso que o Josué de Castro fez. Entendeu? É olhar as coisas que não eram ensinadas na Faculdade de Medicina, incorporá-las como instrumento de transformação da sociedade que eles imaginavam ter. Só para concluir, então, a última pergunta aqui, professor Aldo. Eu também queria dar os parabéns. Eu acho que foi muito interessante e elucidativa. E eu acho assim que a coisa mais interessante que o senhor falou terminou se perdendo um pouco na conversa, no decorrer da conversa. Quer dizer, eu acho que todos nós temos que fazer a nossa parte, a universidade tem que fazer a sua parte, os grupos que percebem o que tem que ser feito devem fazer sua parte, mas nós temos que ter a consciência que, até pelo que o senhor falou,
o poder do interesse econômico do capital é brutal. E o senhor falou no meio da sua conversa uma coisa que você perdeu, que foi o seguinte: temos que nos preparar para a beligerância. Eu acho que essa, do meu ponto de vista, é a lição fundamental que nós temos que tirar daqui hoje à noite. Eu falei litigância, né? Mas é a beligerância. É uma beligerância mais controlada, assim, civilizada. Tá bom. Mas eu acho que essa litigância é que ela tem que ser melhor explorada, porque o domínio do que está aí, ele é brutal. E remover esse peso do domínio do poder econômico, porque, na verdade, quem vai pagar o custo do malefício que ele faz é a sociedade, porque ele não quer perder. O cigarro foi exatamente litigância. Quem resolveu o problema não foi médico, foi advogado. Então, eu acho que os médicos deram combustível, mas tem que, em alguns lugares, você vai ter que partir para mostrar, domar um pouco essas forças que estão aí. É gaúcho. Professor Paulo Saldiva, muito obrigado por sua presença aqui. Acho que todo mundo está de acordo que a palestra foi muito boa e valeu muito, isso é um ponto de reflexão. Eu gostaria que isso aqui fosse um começo para a gente fazer alguma coisa junto, o IEA com o NBE, a gente começar a juntar conhecimentos e trabalhar nessa direção. Nós até pedimos autorização para a família do Vando para fazer a música Meu IEA, Meu e Eu. Que a gente vai fazer um hino para as cidades usando a música, a letra imortal do Vando. Perfeito. Então vamos fazer disso um começo de uma estrada aí que a gente vai ter muita litigância. Muita litigância. Não, muita gente, mas não está preparado para a briga. Muito obrigado. Obrigado. Vai gravar, fica gravado aí. Obrigado. Eu não consigo falar isso. Eu nem sabia. Na minha idade, sabia. Porque você estava sem e-mail, para a maior parte, sabe aonde eu consegui falar que teve um outro que isso foi muito mais muita saudade, viu? Ele sente muito quando eu vou. Chega na porta dele. Pois é, então, os ortopedistas estão vendo que com aquele senso prático, eles querem resolver. Está gravado. E que tem gerado isso, tem virado estatística interessante de trabalho também, porque boa parte Isso! Aí você vai discutir o problema do motoboy.